A partir desse momento tem um bate-papo com a doutora Carla Kene Soares, ela que é advogada na área previdenciária, com dicas importantes para você. Doutora Carla, uma alegria recebê-la no programa Desafios. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui no programa Desafios, pela segunda vez, né? Um privilégio muito grande, é porque foi bom, né? Sim, sim. Né? Carla, quando aconteceu esse interesse da advogada pela área previdenciária? Bom, ele aconteceu na medida logo depois, né, que eu terminei o curso de advocacia, eu trabalhei um período como advogado ativo, ou seja, nomeado pelo Estado para trabalhar em face das pessoas que precisam de advogado e não têm condições de constituir, como se fosse um defensor público, mas não concursado, né, nomeado. Quer dizer que além da defensoria pública, tem uma outra forma do público ser atendido gratuitamente? Sim. O que acontece? O público, todo mundo tem direito a ser representado judicialmente por um advogado. E o Estado, às vezes, não tem, ou o Estado, a União, não tem defensor público nomeado o suficiente para atender a população. Então, nesse caso, o juiz nomeia um advogado particular, né, nomeado pelo Estado, pelo juiz, para estar em prol dos interesses desse cliente. Então, mas essa questão previdenciária, que é um clamor, e existem muitos direitos, a gente sabe, e às vezes o povo não tem esse conhecimento. E a minha pergunta é, por que a doutora Carla se interessou pelo tema? Trabalhando nessa área comodativa, exercendo, né, essa função, eu conheci muitas pessoas carentes. Então, eu tive contato mesmo, sabe, de ver a necessidade, de ver as dificuldades que as pessoas passam. Então, eu vi que a área que eu mais poderia ajudar, até numa questão social, é a área previdenciária. Porque a área previdenciária, além dela trazer, né, a gente tem os benefícios previdenciários, mas também existem aqueles benefícios que são benefícios assistenciais. Então, o meu coração realmente pulsou por isso aí. Me dá aí alguns exemplos de direitos ou benefícios que o cidadão ele pode e deve ter acesso. Vamos lá, vamos começar pelos direitos, pelos benefícios assistenciais. Nós temos hoje um grande número de população que faz parte de uma população que vive e que tem baixa renda. E são pessoas carentes, necessitadas, às vezes não tem emprego, não tem condições de trabalhar, é um idoso, um deficiente, né, que uma pessoa com deficiência, uma criança que tem uma deficiência que os pais precisam parar de trabalhar para cuidar, para ficar constantemente em cuidado com essas crianças. Então, hoje existe um benefício assistencial, que é o benefício da prestação continuada da Lei Orgânica Assistencial, que é conhecido como BPC-LOAS. Então, muitas pessoas que são carentes, algumas delas já conhecem, né, esse benefício, agora outras não têm conhecimento. Quer dizer, então, que se tem um casal dentro de casa com um filho e que compromete o tempo desses pais, tem um direito previdenciário para eles, para ajudá-los? Existe para a criança, né? Imagina uma criança que tem uma benefício é para a criança e os pais cuidarem dele. Quem tem direito a esse benefício? Primeiro, são duas classes, como eu falei, né? O idoso de 65 anos ou mais, a pessoa com deficiência ou com uma doença grave, que não tem condições de trabalhar. Só que essas duas classes são alcançadas, mas elas precisam, núcleo familiar, a renda per capita tem que ser no máximo de até 1/4 do salário mínimo. Então imagina só, um casal, o pai trabalha, recebe um salário mínimo. A mãe trabalhava ou nunca trabalhou, mas vieram a ter um filho, que o filho, vamos colocar hoje uma questão que está muito recorrente, o filho tem autismo. Essa criança é elétrica, precisa de cuidados ali o tempo todo, porque tem que tomar cuidado com o que ele mexe, onde ele encosta, o que ele come, tudo. Imperativo, né? Imperativo. Isso, a mãe precisa parar de trabalhar muitas vezes e precisa se dedicar exclusivamente àquela criança. Então, como a família tem só, né, um salário, mesmo que se você pegar esse um salário para que a sociedade entenda, um salário, 1/4 de um salário é um salário dividido por 4. Mas vamos imaginar que lá são 3 pessoas apenas, né? Tem um salário, o pai recebe um salário e a mãe não trabalha para cuidar desse filho. Judicialmente se entende que, mesmo a lei falando que é 1/4 do salário mínimo, como uma família, de repente, não tem condições de viver com salário porque a criança precisa de medicamentos que não é ofertado, né, pelo poder público, precisa de uma alimentação. Mesmo essas pessoas que às vezes estão um pouquinho acima de 1/4 do salário mínimo têm direito a esse benefício.
Ou seja, o nosso desejo através desse bate-papo, inclusive vou dar uma notícia bacana para o pessoal que está em casa, né? A Carla vai estar em outros programas com a gente, orientando você, que é o nosso telespectador, como alcançar, como passar a ter e gozar do benefício. E por falta de conhecimento, e a Carla vai estar nos ajudando em outros programas. É muito bem-vinda, viu, Carla? Obrigada. Existe também um outro benefício que é legal, assim, a gente está antecipando, que é para a dona de casa. Imagina só, uma mulher que se dedica exclusivamente para a família, nunca trabalhou e está exercendo exclusivamente, não tem renda nenhuma, não recebe pensão, não recebe nenhuma aposentadoria, mas é uma dona de casa. Existe também um benefício aí, já é previdenciário, que essa mulher pode contribuir para a Previdência Social, né, para o INSS, com 5% em cima do salário mínimo. Então, é um percentual muito baixinho que dá direito a ela se aposentar um dia. Que coisa, né? E a gente vive essa confusão de informações, de incertezas, de tantos programas sociais. E a nossa motivação aqui não é fazer você depender de programas sociais, e sim passar a ter direito, né? Pela Exatamente. necessidade até social mesmo, mas dentro de casa, um problema de enfermidade. Exatamente. Não é isso? Ô Carla, você inclusive tem o seu Instagram com várias informações, inclusive está no vídeo. Você faz questão de expressar a sua fé em Cristo. Existe alguma relação da sua fé, vida espiritual, com essa área que você defende? Muito. Porque o Senhor Jesus, ele veio aqui no mundo e ajudou todas as pessoas, inclusive os necessitados, né? A gente está falando de uma questão social. Então, nós temos que ser exemplos de Cristo. Então, eu acredito que essa fé em Deus, isso move meu coração e me traz sensibilidade, né? Eu acredito que vem de Deus, porque o ser humano, às vezes, ele é muito insensível. Sim, e essa é a parte, inclusive, do programa Desafios, porque a Bíblia diz assim, a fé sem as obras, ela é morta. Então, a gente fala de Deus, a gente fala do caminho que é Jesus, mas essa é a área social que a gente trabalha, tentando facilitar a vida do nosso telespectador, das famílias que estão nos assistindo. Não é isso? Carla, quantos anos tem que você professa a sua fé em Cristo? Tem muitos anos, desde na verdade, quando eu era criança, né? Eu cresci na igreja, teve um momento que eu me afastei e o Senhor me encontrou novamente, graças a Deus. Não foi bom lá fora, não, né? Não, nem um pouco. Só serve de parâmetro para saber que aqui é 1000 vezes melhor. E esse aqui é o caminho. Às vezes eu falo assim, se fosse bom a gente estava lá fora. Sim, exatamente. Não é isso? Não foi nada bom. O bom é que hoje eu tenho um parâmetro para saber que não é bom. O bom é estar na presença do Senhor. Por vários motivos, inclusive, principalmente pela vida eterna, né? Por que você fala da vida eterna? Porque às vezes as pessoas querem Deus para essa vida, né? Acha que eu quero Deus para prosperidade, eu quero Deus para me beneficiar nos meus interesses. Só que, na verdade, isso é importante? Né? O Senhor, ele abre todas as portas que a gente necessita, mesmo quando às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, precisa passar pela prova. Ele é o nosso esteio, ele é aquele que nos ajuda, mas assim, há um propósito maior, né? O Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância e vida eterna. Então, quando eu falo em vida eterna, porque a gente tem que estar comprometido com a salvação e com a volta do Senhor Jesus. Porque isso tudo que a gente está vivendo agora, né, esses momentos difíceis, isso é profecia se cumprindo, né? Porque Jesus vai voltar. Então, como é a advogada, a doutora Carla, a cidadã, você como cristã, como você está enfrentando esse tempo de pandemia, toda essa pressão? Como que a Bíblia, Jesus, auxilia a gente nesse tempo? O rei Davi, né, tem um versículo que eu gosto muito, que está, salvo engano, em 2 Samuel, que ele fala o seguinte, no dia da calamidade, o Senhor foi o meu esteio. Davi lutou tanto, que Davi se cansou. E ele era um rei, ele era valente, era corajoso. Era homem de guerra, né? Era homem de guerra. E Davi se cansou. Imagina nós, né? Tudo bem que nós somos valentes também, nós somos de guerra, né? O Senhor nos ajuda nisso. Só que imagina se ele se cansou, só que aí ele fala, mas no dia da minha calamidade, o Senhor foi o meu esteio. Então imagina se nós estivéssemos passando por pandemia, né, como várias pessoas estão e não têm o Senhor Jesus, nós estamos passando por momentos difíceis, perdendo entes queridos,
né? Muitas vezes, muitas famílias que não têm hoje um alimento dentro de casa. Imagina se você estiver passando isso tudo sem ter o Senhor Jesus na sua vida, né? Porque Ele é o nosso esteio. Nós podemos passar por todas as dificuldades, mas se a gente tem o Senhor Jesus, como Davi falou um dia, e o Senhor se fez o meu esteio, tudo fica mais fácil. O Senhor nos dá todos os recursos para conseguirmos caminhar nessa vida até Jesus voltar. E se ela quiser agora, em casa, ter esse Jesus, esse Deus que se torna o nosso esteio, o nosso porto seguro, o que ela precisa fazer? É só abrir o coração. Simples assim? Simples assim, é só abrir seu coração, porque Jesus está à porta a todo instante. Jesus, Ele está querendo te encontrar e Ele está indo. Se você está escutando esse programa, se você está assistindo esse programa agora, é porque o Senhor Jesus marcou um encontro com você. Então, abra o seu coração, deixa o Senhor entrar, fazer morada. Você vai ver que tudo na sua vida vai mudar. Carla, muito obrigado pela sua presença aqui, por essa dica especial, mas estou feliz mais uma vez e quero te agradecer porque nos próximos programas nós vamos ter aqui o apoio, a ajuda, a orientação da nossa advogada, doutora Carla Kene Soares. Maravilha, e eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e vamos juntos, né, ajudar a sociedade. Amém, a casa é sua. Obrigada. Para você que está em casa, hoje eu conversei com a doutora Carla Kene Soares, advogada na área previdenciária, inclusive o endereço acessibilidade.informação está no vídeo. Mas eu quero te falar de um outro endereço, que te dá uma segurança, uma paz interior para toda a eternidade. É o caminho, Jesus Cristo. E essa escolha ela é pessoal, querer ou não, abrir o coração e deixar Jesus entrar. E ela continua sendo sua. Desafios, volta já.